Amanhã é o dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. A data é uma homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, uma referência na luta contra a escravidão. Mas é um dia de luta por respeito e direitos da população negra. Dia que reafirma o sentimento de orgulho da história e da cultura negra. É difícil acreditar, né, que em pleno século XXI, depois de tanto tempo da abolição da escravatura, ainda exista tantos casos de racismo. Porque acabou a escravidão, mas simplesmente não foi dada nenhuma política para que essas pessoas que foram escravizadas conseguissem ser cidadãos. Simplesmente foram jogadas ali. Estão livres, mas cadê o trabalho? Cadê a saúde? Cadê as condições para essas pessoas deixarem de ser escravizadas? É um racismo e é uma escravidão de uma outra forma, talvez mais sofisticada. E aí eu trouxe alguns casos para vocês entenderem melhor sobre como o racismo opera. E depois, é claro, eu vou chamar aqui a Mona Lisa de Jean, ela que é advogada criminalista, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Ela vai falar para a gente sobre essa consciência negra. O que seria essa consciência negra? Qual o processo? E como ela também chegou até esse lugar de poder, né, na área jurídica. Então eu começo explicando para vocês sobre o racismo religioso. E como eu gosto de trazer sempre exemplos, eu vou mostrar para vocês um caso que aconteceu agora, bem recente, lá na Bahia. O caso dos turistas que ofenderam a baiana Eliane de Jesus Souza, 48 anos, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Isso aconteceu na última segunda-feira, era feriado. E ganhou vários capítulos. Esses homens que cometeram esse racismo contra a baiana, influenciador digital, eles estavam fazendo os stories. Ela abriu uma queixa na Delegacia de Proteção ao Turista, Deltur, na tarde da terça, e prestou depoimento durante toda a tarde. O advogado dela disse que vai processar os dois rapazes por 5 crimes: calúnia, injúria racial, injúria religiosa, difamação e racismo. E aí cabe à Polícia Civil, ao Ministério Público e à Justiça acatar essas acusações. Esses homens, gente, eles fizeram um story, né, que chama, no Instagram, dizendo que ela era preguiçosa. Olha ali, ó, porque ela estava sentada. A baiana preguiçosa, macumbeira. E usando esse termo de forma pejorativa, como se quem fosse, né, de religiões africanas, com matrizes africanas, fossem pessoas que fazem coisas ruins. E, mais uma vez, endossando, né, que o nordestino, principalmente o baiano, seria preguiçoso. Esse é um caso claro de racismo religioso. O racismo institucional opera quando... Eu vou te lembrar de outro caso. O racismo institucional aconteceu agora em Fortaleza. É uma loja tida de departamento de luxo e se descobriu que existia um mecanismo que operava dentro dessa loja de perseguição a pessoas de pele preta. Isso num grande shopping. Quando a pessoa que eles consideravam suspeita, ou seja, da pele negra, era acionado um dispositivo e imediatamente todos os seguranças ficavam atentos. Uma mulher estava entrando nessa loja quando ela foi justamente surpreendida. A delegada Ana Paula Barroso, diretora adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará, foi o alvo. Olha que ironia. Ela denunciou, claro, a loja por racismo. E é assim, esse é um dos mecanismos que operam o racismo institucional. Ele tem várias outras formas também. É quando, por exemplo, a empresa contrata uma pessoa negra ali para cumprir tabela.
E aquela pessoa não tem o poder de decisão. Aquela pessoa está ali apenas como a gente tem negro na equipe. E é bom a gente lembrar que representatividade não é presença. Representatividade é quando você coloca uma pessoa negra com consciência de raça, uma pessoa negra que tem voz ativa, que tem poder de decisão e não apenas alguém ali para cumprir tabela. O racismo recreativo, a gente já está mais acostumado. É quando o racismo opera, minha gente, com o discurso de mas eu estava brincando. Mas aí você vai reclamar porque é mimimi. Mimimi é uma dor que não dói na gente. Vocês precisam entender que se dói, não é mimimi. Se a pessoa está dizendo dói em mim, qual o objetivo de você continuar a fazer? E é assim que o racismo recreativo opera. Com o blackface aí, você pinta a cara de preto e coloca aquilo ali como se fosse uma coisa de nega maluca. A negra tida como doida, é a nega maluca. E isso aí aconteceu. Não é antigo não, foi agora. Um casal de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Foi este ano que aconteceu, no mês passado. Eles publicaram as fotos nas redes sociais com os rostos pintados aí de tinta preta, peruca de cabelo afro. A vestimenta foi usada numa festa de uma igreja. E é lamentável, porque o racismo recreativo opera justamente dessa forma. Quando você... A gente viu também no reality show aqui, né? Não sei se você sabe qual é. Um reality show, um participante colocou uma peruca e ali ficou fazendo piada daquela peruca, dizendo que não dava para pentear, que era grande demais, enfim. É o racismo que opera através da brincadeira. Aqui em Aracaju, os casos são constantes. Os boletins de ocorrência vêm para o departamento de atendimento, viu, Mari? A grupos vulneráveis. E, segundo a SSP, só de injúria racial foram 470 casos registrados nos últimos anos. Casos envolvendo racismo foram 73. Então, gente, é importante a gente falar desse assunto, é importante ter um dia da consciência negra. E posso continuar aqui, meu diretor? Pronto. Vamos combinar uma coisa? A partir de agora, em vez de você perguntar, eu sou racista? Você muda essa pergunta para como eu posso acabar com o meu racismo? É que os brasileiros até reconhecem que existe racismo, mas quando questionados se são racistas, imediatamente respondem que não. A conta não fecha. Existe racismo e ninguém é racista? Você já disse, eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui, você já disse alguma vez que não paquera com negros porque é questão de gosto, você prefere a pele mais clara? Será que esse gosto seu não foi induzido pela referência de beleza da pele clara, através das capas de revista, novelas, passarela, cargos de poder? Muitos homens negros caem nessa armadilha do padrão de beleza. Quando ascendem socialmente, as estatísticas mostram que muitos casam com a mulher loira. Todos viemos da mesma educação, de heróis brancos, de beleza branca. Então, precisamos questionar quais são as nossas referências de beleza. Quais são as referências de beleza que nos é oferecida. E o objetivo aqui não é culpar, é refletir. Cuidado, minha gente, com eu tenho até amigo negro, ou eu tenho um negro na empresa. Isso não te imuniza de cometer práticas racistas. Mesclar cores não é combater a mudança das relações. Nos aproximarmos é importante, mas precisamos de uma tomada de consciência sobre o que é ser negro no país. Não oprima com a desculpa de ser brincadeira, não confunda a liberdade de expressão com racismo.
Se você consegue identificar atitudes racistas em você, calma, tem solução. Siga pessoas negras, ouça suas histórias, rebata menos, ouça mais. Não chame de mimimi a dor que não dói em você. E como eu sempre digo, Dia da Consciência Negra, enquanto a consciência humana não for justa. E para falar desse tema extremamente necessário, dessa tomada de consciência, eu chamo aqui a advogada, criminalista, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a Mona Lisa de Jean. Mona Lisa, eu trago aqui que toda a nossa educação é voltada para a história contada a partir da ótica de quem oprimiu e não do opressor. Né? Heróis e personalidades negras são extremamente importantes, né, na nossa referência. E aí eu queria que você trouxesse para a gente como é que você se identificou como uma mulher negra e como isso impactou na sua vida até você se empoderar de ser quem é, se empoderar da sua existência. Então, Mari, me identificar como mulher, já mulher negra, já foi no período em quando eu decidi assumir o meu cabelo natural. O meu cabelo sem precisar de usar artifícios, cabelos para encaixar em um padrão de uma sociedade, né? Mas desde criança eu tive um processo também que foi muito difícil, porém não foi possível ser superado. Mas eu já tinha uma consciência, só que a consciência que me era passada é que eu era diferente das outras colegas. Porém, quando eu me tornei na faculdade, né, quando eu decidi realmente, quando eu me tornei advogada, que eu me senti ter voz, aí foi quando eu me identifiquei realmente como mulher preta, como mulher que eu posso falar de mim e falar para os meus e contribuir com a sociedade e contribuir com outras mulheres também, em questão de elevação de autoestima, em elevação de que a gente pode chegar a lugares, é difícil, mas podemos chegar. Então, a dar voz. Foi assim que eu comecei o meu processo de mulher preta com voz. Porque a tentativa de embranquecimento, ele começa desde muito cedo, né? Começa desde a infância, desde o processo do seu... Eu costumo falar que é desde o início que a criança entra na escola, né? Porque hoje, eu creio que ainda esteja um pouco diferente, porém, ainda acontece. Mas na minha época, já era totalmente diferente. Era o seguinte, tinha a exclusão da criança negra. A criança negra, ela é excluída. Ela é excluída das festas, ela é excluída para ser papéis de destaque no teatro da escola, em momentos que poderiam ser comemorativos. Então, a criança negra, ela é excluída por entender que ela não se encaixa no padrão. Por quê? A mídia, ela sempre divulgava que rainha só podia ser branca, que princesa só podia ser brancas. Você está aqui não só no Dia da Consciência Negra, você já esteve aqui antes e vai ter com certeza muito mais vezes. Qual a importância dessa data? E o quanto que ela é importante não só para os negros, mas para toda a sociedade? Pronto. É importante essa data para a gente se conscientizar e conscientizar toda uma sociedade e também falar, ouvir outras pessoas e também a gente prestar atenção no quanto foi importante essa morte de Zumbi dos Palmares, do quanto foi importante a luta deles por nós, porque o nosso herói não é quem nos libertou, que dizem a sociedade, como a gente aprendeu que foi Princesa Isabel, não. O nosso herói são heróis negros. Então, essa data, ela tem essa importância de a gente assumir os nossos heróis negros que lutaram por nós durante todo o período de escravidão. Eu, como uma mulher que não me identifico, né, que eu já falei sobre isso aqui, como uma mulher negra, não passei por nenhum sofrimento em relação ao meu cabelo, aos meus traços, à minha pele. Então, o meu lugar de fala aqui é como jornalista, como uma pessoa que estuda do tema, mas não uma mulher que sentiu essas dores. Por isso, a importância da sua presença aqui para trazer para a gente essa realidade. Como foi que você chegou até presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB? Quais foram as suas dores até essa chegada? As dores são inúmeras, são muitas, né? Principalmente a você ter que enfrentar a exclusão.
Mas assim, quando eu me tornei advogada, eu senti que eu precisava fazer algo pelos meus, quando eu me senti que não estava tão representada, né? Então eu entrei num grupo com os colegas onde eram advogados pretos, advogados negros, colaboradores, né? E decidiu reativar a Comissão de Igualdade. Teve a ajuda de vários colegas, onde nós somamos e decidimos ativar essa comissão, porque é de grande importância para a sociedade, porque nós não só atendemos, nós não só falamos, nós não só atendemos advogados, nós atendemos a toda uma sociedade, que é trazer consciência, é trazer que a luta não é só minha, que sou pessoa preta, a luta é de toda uma sociedade. Mona Lisa de Jean, que está participando aqui, a gente fez uma live mais cedo, até pelo Instagram aqui da TV Atalaia, e falamos, né, se você quiser assistir, está disponível, inclusive, no Instagram aqui da TV Atalaia. Eu devo repostar, estou tentando ver um mecanismo para poder repostar também nas minhas redes sociais. Uma conversa muito maior, que a gente fala de muitas questões. É um dia... Mona Lisa, que eu costumo dizer que eu sempre tento ir pelo lado do otimismo, da positividade, a gente vai conquistar, temos conquistado muitas coisas, mas infelizmente o racismo não deixa, né? Porque ontem um jovem negro, ele é administrador de uma conta chamada Carioquice Negra, fez uma live no momento de uma abordagem extremamente truculenta. Essa semana também... Ao longo dessa semana, diversas escolas em Salvador, 4 escolas de Salvador, demitiram funcionários e proibiram conteúdos que vêm da literatura negra. Então, é um passo à frente e, às vezes, a gente tem uma sensação de também estar dando um passo para trás. Mas o saldo, você considera positivo, Mona Lisa? A gente está conseguindo avançar? Eu acredito que sim, já temos políticas afirmativas. E aqui eu já deixo a pergunta, qual a importância de políticas afirmativas, de cotas, a exemplo? É muito importante, porque assim, Não entendi, a nossa educação... ela foi diferente, a gente não teve acesso, a maioria dos pretos, eles não tiveram acesso à faculdade, eles não tiveram acesso ao ensino médio de qualidade. Então, as cotas raciais, ela vem para contribuir, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa de reparação, como a gente estava falando na live mais cedo, não é somente porque assim, você consegue chegar à universidade através das cotas, porém tem muitos negros que não conseguem concluir a faculdade porque precisa se manter, ele precisa se alimentar. Então, ele tem 2 alternativas, ou continua ou passa fome. Então, ele precisa trabalhar, ele precisa continuar. Então, as políticas afirmativas, ela precisa ser reparadas, não só com as cotas, mas ela precisa também de um auxílio para que a pessoa, ela consiga concluir o seu curso, ela consiga chegar ao ensino superior, ela consiga galgar o que ela deseja de uma forma que traga um conforto, né? Que ele não tenha que sair da universidade para poder ir trabalhar, que ele não tenha que sair da universidade porque tem que abandonar os estudos, porque ele precisa bancar suas famílias, principalmente a mulher preta, porque a mulher preta, além de tudo, ela tem a dificuldade, porque muitas são mães, e ela tem que administrar a universidade, ela tem que administrar os seus filhos que ela precisa manter, porque ela é mãe solo, né? Ela é mãe sozinha, então ela precisa manter essa família. Então, as políticas afirmativas, ela tem que vir com reparação, porém uma reparação por completo. E você que é pessoa branca, que se identifica, a questão aqui não é culpa, é responsabilização. Se você se identifica com falas como lista negra para coisa ruim, denegrir para coisa ruim, porque denegrir, a etimologia da palavra é tornar-se negro. A gente usa como uma coisa ruim. Ele denegriu minha imagem. Isso, infelizmente, é mais um motivo de racismo. Mulata é a mistura de mula com, enfim, vários termos pejorativos. Se você se identifica com isso, há como mudar. É só como eu falei, ler pessoas negras, ouvir, estar mais presente e ser uma voz também ativa nesse sentido. O programa está chegando ao final, eu queria ficar muito mais tempo aqui. Agradeço a sua presença. Pode falar, finalizar. Pronto. Eu quero fazer um convite a toda a sociedade sergipana, que nós vamos estar, a Comissão de Igualdade, desde já mando um abraço para todos os colegas colaboradores da comissão, vamos estar realizando o nosso 2º workshop da Comissão de Igualdade. Esse ano nós vamos estar homenageando um dos grandes heróis aqui do nosso estado, que é João Mulungum.
Então será dia 25 de novembro, lá no salão da OAB Sergipe. Então eu convido toda a sociedade, está aberto para todos. Então, eu faço esse convite, será um momento de troca, um momento de conhecimento, um momento de aprendizado, e eu faço esse convite para a sociedade desde já. Eu agradeço o espaço. Eu que agradeço a sua presença, que sejamos escuta ativa, escutar e agir.